Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Uma pesquisa recente no Brasil apontou que 77% das famílias declaram ter dívidas a vencer. O grande vilão dessas dívidas é o cartão de crédito. Jesus ensinou muito sobre o dinheiro, tanto como símbolo, como também com lições práticas para as nossas vidas. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro que está na conta bancária ou no bolso. O problema é a avareza no coração. Você precisa decidir quem ocupará o primeiro lugar no seu coração. Mamon ou Jesus? Quero ler com você Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Dinheiro, um bom servo ou um cruel senhor? Acompanhe na sua Bíblia. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhes: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vamos começar comentando do versículo 16 ao 22, onde é contado a história sobre o jovem rico. O contexto está todo conectado. Primeiro Jesus ensinou sobre humildade, depois sobre perdão, depois falou a respeito do casamento e do divórcio. Teve um trecho pequeno, mas muito importante, sobre as crianças. E agora, surpreendentemente, o Espírito Santo nos encaminha para falar de um dos pecados mais destrutivos e frequentes do coração humano, a avareza. Vamos ver detalhes desse importante e curioso trecho da palavra de Deus. Bom, muito bem, vamos começar assim. Este homem, ele era jovem, ele era muito rico. Eu estou combinando informações de Mateus, de Marcos e de Lucas, que esses 3 evangelhos
relatam essa mesma história com pequenas mudanças e acréscimos e reduções de detalhes, tá? Então, de novo, ele era jovem, ele era muito rico, ele era dono de muitas propriedades, de posição na sociedade. Em Lucas diz que ele era príncipe, e além disso, ele era íntegro. Como ele disse, tenho guardado desde a minha mocidade, ou seja, ele tinha todas as características. Vamos montando aí informações para que a gente possa entender mais detalhes, tá? Apesar de tudo, seu coração não tem paz. Por quê? Porque nós vemos isso no versículo 20, ele mesmo dizendo, que me falta ainda. Ou seja, tem alguma coisa me incomodando. O meu coração ainda está vazio. É esse sentimento que essas palavras estão tentando expressar. Que me falta ainda. Ele está desesperado, por isso corre e se ajoelha. Nós encontramos essa expressão em Marcos. Não tem aqui em Mateus, mas Marcos, e até uma característica, é uma característica de Marcos, colocar mais poesia, mais emoção nos seus textos. Ele vai e se ajoelha. Então faz a cena aí na sua mente. Aquele jovem rico está prostrado. Apesar de todas essas características, de ser um príncipe, de ter status, de ter poder, de ter muitas propriedades, muitas riquezas, de declarar com as suas palavras, eu sou íntegro, ele está prostrado perante Jesus, pedindo socorro, porque o meu coração está vazio. Essa é a situação dele. Vamos tentando entender. Vamos lá. Jesus responde com uma resposta surpreendente, inesperada, curiosa, desafiadora. Por que me chamas bom? Jesus disse. Não há bom senão um só, que é Deus. Olha isso, meus irmãos. Que resposta curiosa e até difícil de nós sabermos o que Jesus quis ensinar com esta pergunta e com essa afirmação tão forte. Por que você está me chamando de bom? E olha, todas as vezes que Jesus ou o Espírito Santo ou o Pai ou a Bíblia está nos fazendo uma pergunta, para mim, pessoalmente, todas essas pessoas, né? Pai, o Filho, o Espírito Santo ou a Bíblia, quer nos fazer refletir. Por que me chamas bom? O que você quer por trás disso? É interesse? Você sabe com quem você está falando? Por que me chamas bom? Olha que provocativo, né? É um desafio aqui. Eu quero apresentar para você 3 possibilidades, tá? Eu fiz uma leitura, uma pesquisa nos livros que eu utilizo para fazer esses ensinos e eu quero dar aqui para você 3 possibilidades. Pode ser que seja uma 4ª, ou pode ser que seja essas 3 juntas, né? Ou pode ser que para mim seja uma verdade, para você seja outra, porque a palavra de Deus é viva. Mas vamos lá. A primeira possibilidade, e eu estou fazendo aqui por ordem daquilo que eu pessoalmente acredito ser mais provável, tá? A primeira possibilidade do porquê Jesus disse, por que me chamas bom, não há bom senão um só, que é Deus. A primeira possibilidade, eu acredito que é um comentário do Risby. Ele diz assim, abre aspas, Jesus queria que o jovem percebesse que falava com Deus, não com um mero ser humano mestre da lei. Então, a primeira possibilidade de Jesus chegar naquele jovem que tinha chamado bom mestre, e Jesus responde, por que me chamas bom? Só tem um que é bom, é Deus. Ou seja, você tem ideia de que você está me chamando de bom e de fato eu sou bom, e que eu sou Deus aqui encarnado, apesar da minha aparência não dizer isso. Se você imaginar a aparência de Jesus, né? Com roupas simples, o Isaías diz, não havia nele formosura e nada que nós pudéssemos olhar e falar, olha que beleza, né? Jesus, um homem simples, andando ali, sem ostentação, sem demonstração de poder,
como na aparência humana, humilde, né? Então, por que me chamas bom? Jesus queria, a primeira possibilidade é que Jesus queria que aquele jovem entendesse que ele estava falando não com um humano, não com um mestre da lei, mas com o próprio Deus encarnado. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, Jesus já estava antecipando a raiz do problema. Não existe ninguém bom. O cerne da questão é que o jovem rico se achava bom. Então, olha, meus irmãos, este é um dos pilares do cristianismo. Este é um dos pilares das Escrituras. Este é um dos pilares do Evangelho. Este é um dos pilares da salvação. Este é um dos pilares da necessidade dos ensinamentos do Senhor Jesus. Qual? Todos nós somos pecadores. Se você ler Romanos 3, se você ler Romanos completo, toda a teologia de Paulo, de modo claro, dos apóstolos e até mesmo do Senhor Jesus, vai apontar para um pilar: todo ser humano é pecador. Então, a segunda possibilidade, e pode ser que a primeira e a segunda se combinem, sejam complementares, é que Jesus estava querendo dizer para ele: por que me chamas bom? Não há um bom na terra, senão um só, o Pai que está no céu. Só Deus é bom. Então, Jesus já queria dizer para ele: olha, não venha até mim dizendo tudo isso tenho obedecido. Eu tenho sido perfeito obediente na lei, porque Jesus sabia, e eu e você também sabemos, que ninguém é perfeito. Se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, né? Então, essa é a segunda possibilidade. Jesus queria mostrar para ele que, na verdade, o jovem rico era um pecador, como qualquer um de nós. A terceira possibilidade, e aí eu extraio isso de um livro chamado As Parábolas de Lucas. Apesar de nós estarmos estudando Mateus, essa parábola também está em Lucas, e esse livro é um livro muito bom. Bailey, tá? Vou deixar a referência aqui desse livro, As Parábolas de Lucas. E ele diz essa verdade: o jovem rico começa com uma saudação honrosa, esperando também um título, o que não acontece. Então, a pergunta de Jesus é: por que me chamas bom? E se o jovem rico examinasse a motivação do coração dele, ele iria constatar que ele chama Jesus de bom mestre com interesse em que Jesus retorne para ele uma saudação honrosa. Olha que legal isso. Muito boa possibilidade. Eu abro aspas agora com a citação do Bailey. O governante começa com um bom mestre e pode estar esperando de Jesus como resposta: nobre governador. Então, em toda a sua vida, aquele príncipe ou governador, sempre que ele dá uma saudação honrosa para alguém, ele obteve um retorno de uma outra saudação honrosa. Mas o Senhor Jesus não cai na cilada dele. Impressionante. Eu me emociono com o Senhor Jesus. Então, Jesus fez uma pergunta para ele: por que me chamas bom? E nós temos aqui essas três possibilidades. Primeiro, que Jesus queria mostrar para ele que ele não estava falando com uma pessoa simples, com um mero humano, mestre da lei, com um mestre, não, mas com o próprio Deus encarnado. Segundo, queria mostrar para ele que ele era um pecador, que não existe ninguém bom, como ele mesmo já estava se declarando que tinha obedecido, né? Jesus já sabia que ele iria falar: eu já obedeço todos os mandamentos desde a minha mocidade, olha isso, há muito tempo. E, em terceiro lugar, ele estava esperando, ele deu uma saudação honrosa com o propósito de receber o retorno de uma saudação honrosa.
Então nós temos essas 3 possibilidades. Pode ser uma das 3, pode ser uma quarta, ou pode ser as 3 combinadas, tá bom? Vamos andando. Muito interessante esse texto, muito rico de conteúdo, muito poético, profético, com muitos ensinamentos, tá? Vamos lá. Ao citar os 10 mandamentos, Jesus omite: não cobiçarás, e também os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus. Olha que interessante isso, porque nós vemos aqui que Jesus ele não cita os 10 mandamentos completos, a lista completa, né? Que está lá em Êxodo, também em Deuteronômio, né? Nos Pentateucos como um todo. Mas Jesus, então, se você analisar aqui, comparar com os 10 mandamentos, você vai perceber, não foi citado não cobiçarás, não terás outros deuses, né? E também os 4 primeiros mandamentos que falam a respeito de não terás outros deuses diante de mim. Então, o pecado daquele homem estava nos mandamentos omitidos. Muito provavelmente que o pecado daquele homem estava nos mandamentos omitidos. Quais? Não cobiçarás e não terás outros deuses diante de mim, né? Vamos lá que a gente vai citar algumas coisas a respeito disso. A lei de Deus é como um espelho. A lei de Deus mostra a nossa sujeira e nos leva a Cristo. Isso está em Gálatas 3:24. É uma verdade das Escrituras. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos e tudo aquilo que a Bíblia ela exige de mim e de você, um dos propósitos principais e primários é mostrar a nossa sujeira como um espelho. Sabe quando você olha no espelho, o jovem olhando no espelho, ele vai ver aqui uma espinha, né? A mulher vai ver se a maquiagem está bem, se né? O homem vai ver como que está o seu cabelo. No meu caso, eu não preciso me preocupar com o meu cabelo, né? Então, o espelho vai olhar se tem alguma sujeira no rosto, alguma coisa ruim no corpo, né? E depois disso, a lei de Deus como um espelho vai nos levar a Cristo. O propósito, o objetivo, o fim da lei é Cristo. Ou seja, ela nos aponta para Cristo. A lei mostra, quando nós olhamos para a lei, que é como um espelho, a gente olha para nós e fala: rapaz, eu desobedeço os 10 mandamentos. Ai de mim, pobre pecador. Que farei? Vai para Cristo. A lei diz: vai para Cristo, que lá você vai receber perdão e vai receber o Espírito Santo para te capacitar, e Deus vai fazer toda a justiça dos seus pecados e lançar sobre Jesus Cristo. Esse é o mistério do Evangelho, tá? A pobreza de espírito é a primeira necessidade para ser salvo. E também eu cito aqui Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, quantas das vezes eu e você não caímos na tentação de olhar para nós mesmos com uma boa avaliação, dizendo que somos justos, dizendo que somos pessoas de oração, dizendo que somos pessoas que estudam a palavra, dizendo que, olha, aquela pessoa comete o pecado XYZ, mas eu não. E quando nós cometemos o pecado A, B ou C, nós se tornamos iguais ou piores do que aqueles outros que estamos apontando o dedo. Então, esqueça, apesar do nosso coração sempre tentar nos avaliar positivamente e o outro com severidade, nós sempre temos que lembrar das Escrituras Sagradas e dizer: somos todos pecadores, nós dependemos da graça, da misericórdia de Jesus Cristo todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida. Está bem? Vamos lá.
O jovem insistia na busca da salvação pelas obras e seu coração estava inquieto. Que me falta ainda? O coração humano foi criado com um vazio que só Deus pode preencher. Então, ao mesmo tempo, o coração daquele jovem olhava para si mesmo e falava: olha, eu obedeço todos os mandamentos desde a minha mocidade. Era a metade do coração dele dizia isso, mas a outra metade dizia: que me falta ainda? Tem alguma coisa me condenando? Tem alguma coisa, o meu coração ainda está vazio, o meu coração ainda falta alguma coisa, ainda eu sinto culpa, ainda tenho um peso sobre os meus ombros. O que está faltando para preencher esse vazio? O coração humano foi criado com um vazio que só Deus pode preencher. Quem sabe o seu coração está com esse vazio. Saiba que só Jesus, que só o Espírito Santo pode mostrar para você o quão pecador você é e como eu e você precisamos do sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado, da oração diária para nos perdoar, porque Jesus disse para nós orarmos todos os dias pelo pão e também pelo perdão, e como nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a fazer boas obras, não para tentar comprar o céu, mas por gratidão por tudo que o Senhor Jesus e o Pai e o Espírito Santo fez e estão fazendo por mim e por você. Quando nós passarmos a fazermos boas obras, não com medo do inferno, não para tentar comprar o céu, não para tentar nos gloriar diante de Deus ou receber a admiração das pessoas, mas fazer boas obras por um obrigado, meu Deus, um obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho por nós, vai tirar esse peso da culpa e ao mesmo tempo nos dar uma vida leve. Não estou dizendo que é simples. Isso é um processo do coração de amadurecimento que muitos homens de Deus, como Lutero, como John Wesley, como Calvino, demoraram anos para passar por esse processo sobrenatural. Isso aqui não é algo que você consegue lendo um manual, não é algo que você consegue por esforço próprio, apenas por meio da revelação, de uma ação do Espírito Santo sobre o meu e o seu coração. Vamos andar. Os estudiosos são unânimes, isso é importante eu citar para você. Os estudiosos são unânimes em afirmar que doar todos os bens aos pobres não é uma exigência para ser um seguidor de Jesus Cristo. E eu deixo as referências aqui. Jesus não está querendo ensinar para mim e para você, para todos os leitores, que olha, se você quiser ser um seguidor meu, você vai precisar pegar tudo o que tem e doar aos pobres. Não é essa a mensagem, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho explicando como a Bíblia, como ter o equilíbrio a respeito disso, tá bom? Agora eu tenho que dizer para você, em contrapartida, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. E isso exigirá renúncias de muitas coisas que gostamos. Então, um extremo é você ler esse texto e pensar assim: se eu ganho 5 mil reais todo mês, e se eu tenho uma casa e um carro, eu vou ter que pegar esse dinheiro e a casa e o carro, vender tudo e dar para ONGs, para os pobres. Eu vou ter que ir nas favelas e distribuir os meus bens, ou doar para igrejas. Não é essa a verdade, esse é um extremo. Mas o outro extremo também é você imaginar que, olha, então tudo que eu tenho é meu, eu estou seguro por causa desse salário, dessa casa, desse carro, por causa dos bens que eu tenho, eu não tenho que doar nada para ninguém, eu não tenho que colaborar com o Evangelho de Jesus, eu não tenho que se compadecer e ter piedade dos pobres. Não, aí é um outro extremo também, porque aí é um sinal de que o dinheiro ocupou o primeiro lugar do seu ou do meu coração, tá bom? Na aplicação nós vamos tentar falar melhor a respeito disso. Este foi um desafio pessoal, eu gosto dessa expressão. Este foi um desafio pessoal, como você precisa nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos, um desafio pessoal. Existe um padrão de Deus para um desafio pessoal.
E é um desafio personalizado, pessoal, personalizado, para mim e para você também. Em Nicodemos, o desafio pessoal de Nicodemos foi Jesus falar: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Foi um desafio e tanto. Para aquela mulher samaritana que estava ali no poço retirando água, Jesus disse: chama o seu marido. É um desafio pessoal. Jesus não podia falar para Nicodemos: ô Nicodemos, chama a sua esposa. Nicodemos: tudo bem, eu não tenho problema nessa área. Entendeu? Agora, para a samaritana, Jesus sabia que era a área defeituosa dela. O que ocupava o primeiro? Qual era o pecado dela? A lei vai mostrar as sujeiras do nosso coração. Por quê? Para que eu e você possamos ter humildade de olhar para nós e falar: ai de mim que vou perecendo, homem de lábios impuros, como teve Isaías. Então, esse é o primeiro passo, nós reconhecermos. Nós precisamos sermos expostos ao pecado para que possamos admitir o nosso erro e poder admitir que precisamos de Jesus e da graça dele. Vou dar outro exemplo. Quando Jesus chega em Pedro e pergunta por 3 vezes: tu me amas, Pedro? Por quê? Para lembrar ele das 3 vezes que ele negou Jesus. Ou posso citar o exemplo de Abraão: sacrifica Isaac. Eu sei o que está ocupando o primeiro lugar do seu coração, Abraão. Isaac ocupou o primeiro lugar do seu coração. Dai-me Isaac, o seu único filho, a quem amas. Leia lá em Gênesis. Então, Isaac estava prestes a ocupar o primeiro lugar do coração de Abraão. E Deus faz esse teste, expõe Abraão para que ele possa perceber isso e possa passar a retornar a Deus no primeiro lugar de Abraão. Tá bom? Então aqui nesse caso, vende tudo o que tens. O que é isso? Foi um desafio pessoal para aquele jovem rico. Não é um desafio pessoal para mim, nem para você. Mas pode ser. Tá bom? Pode ser que Deus chegue em um momento da minha vida e da sua vida e que eu e você vamos ter que fazer sacrifícios na nossa área financeira. Por quê? Porque Deus precisa de dinheiro. Não é isso. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado no meu coração, no seu coração, em retirar a avareza de lá. Por isso o sacrifício pessoal meu e seu. Às vezes pode ser no orgulho, às vezes pode ser no casamento, como foi na mulher da samaritana, às vezes pode ser com filhos, como foi com Abraão, familiar, às vezes pode ser com a luxúria, relacionado ao prazer, e Deus fala: olha, nunca mais vai naquele lugar, aquele lugar não faz bem para você. Aí você vai decidir se você vai decidir obedecer o que o Espírito Santo está te direcionando, ou você vai falar: não, eu não quero me sacrificar isso. Eu não quero dar aos pés de Jesus isso. Eu não quero me abster disso. E aí, normalmente, a consequência da desobediência é algo que vai fazer mal para mim e para você. Tá bom? Compare a conversão de Zaqueu e veja que as boas obras são consequências da salvação. Vou deixar aqui a referência. Tá bom? Compare em Lucas, tá? Esse texto está em Lucas 18, tá? Do jovem rico. E logo após, em Lucas 19, nós vemos Zaqueu se convertendo. Então, Jesus não chega até Zaqueu e fala assim: Zaqueu, você precisa vender tudo que tem e dar aos pobres. Não. Quando Zaqueu se converte verdadeiramente, ele mesmo chega a essa conclusão: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Tá certo? Então, as boas obras é consequência da salvação. Observe o padrão da evangelização: palavra, lei e graça. Já tenho dito a respeito disso. Então, na evangelização, normalmente, a conversão segue esses 3 passos. Primeiro, a pregação do evangelho. Depois, a demonstração da lei, ou seja, o quão pecador aquela pessoa é. E depois disso, mostra para ela a solução, né? Primeiro o problema, depois a solução. O médico não vai te dar um remédio sem antes te pedir um exame, tá certo? Esse é o padrão da palavra de Deus. O desafio de Jesus mostrou que o jovem era pecador. Na lei negativa, ele infringiu: não cobiçarás e não terás outros deuses diante de mim. Na lei positiva, ele infringiu: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, apesar do jovem
ter declarado, né? Olha, eu obedeço a lei. Desde a minha mocidade eu faço tudo isso. O Senhor Jesus mostrou para ele, fez um teste e mostrou para ele que na verdade ele não tinha obedecido esses mandamentos. E eu e você também sabemos que ele também diariamente, semanalmente, na sua vida, também desobedecia todos os outros mandamentos, porque o adultério não é apenas uma relação sexual ilícita, mas um olhar. O assassinato não é apenas eu pegar uma arma e praticar um homicídio contra o meu próximo, mas também quando eu sinto uma raiva e essa raiva permanece e cria uma mágoa no meu coração. Isso é, na verdade, um homicídio, um assassinato perante os olhos de Deus, tá bom? Ninguém chegará diante de Deus pelas obras da lei. Vamos lá. Mamon era o seu Deus e o jovem preferiu desfrutar das riquezas, dos prazeres, dos status passageiros, rejeitando a vida eterna. Que fim trágico acabou essa história. Ele saiu triste, ele chegou desesperado e foi embora triste, né? Por quê? Porque preferiu os prazeres, porque preferiu as riquezas, porque preferiu o status passageiro, né? De ter riquezas, dos prazeres que as riquezas traz, dos poderes, né, que a riqueza traz. Mas talvez não tinha entendido que ali diante dele estava o único que é bom, o Deus verdadeiro encarnado, que podia conceder a ele a vida eterna. Tá certo? Nós concluímos assim: portanto, você não precisa vender tudo o que tem e dar aos pobres para ser salvo. Esse ponto é importante, pois a salvação não é pelas obras, mas pela fé e graça de Deus. Entretanto, quando você se converter, o Espírito Santo passará a tratar a avareza no seu coração, e a doação generosa por gratidão a Deus será um hábito na sua vida. Mamon odeia que você dá, mas Deus ama. Vamos comentar agora do versículo 23 ao 26. Jesus aproveita a ocasião do jovem rico para dar ensinamentos quanto ao dinheiro e à avareza. A declaração de Jesus de que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus espanta os discípulos e também a nós, leitores da palavra de Deus. Mas a verdade das Escrituras é que a salvação é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Vamos ver esse trecho da palavra de Deus. Então, antes de mais nada, meus irmãos, o ponto-chave desse texto é quando Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Jesus muito frequentemente utilizava as figuras de linguagens nos seus ensinamentos, e aqui não é diferente, tá? Então, para dar esse ensinamento, eu leio o Bacon, o Risby, Hernandes Dias Lopes, o Spurgeon e alguns outros textos também, tá bom? Alguns outros autores e escritores e estudiosos da palavra de Deus que deixam comentários, tá? Para me ajudar aqui também a dar um ensinamento de qualidade. E todos esses estudiosos são unânimes em afirmar que Jesus realmente estava usando uma hipérbole de passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Então, algumas pessoas tentam dar outras explicações para o camelo e outras explicações para a agulha, mas de fato, Jesus queria dar aqui uma expressão de algo muito grande e até um animal muito comum naquela época, né? E a agulha que fazia parte, né, ali da cultura, da vida daquelas pessoas também naquela época, tá certo? Então eu vou deixar a referência aqui dos estudiosos que apoiam a ideia de que, de fato, nessa figura de linguagem, camelo não é outra coisa e agulha não é outra coisa, senão camelo um animal grande, né, e agulha algo muito pequeno, tá certo?
Me vem à memória agora quando Jesus diz, por que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave, ou seja, um tronco de árvore nos seus olhos, tá certo? Então, poxa, como é que um tronco de árvore vai caber dentro dos olhos? É evidente, mas a intenção é exatamente essa, de causar um espanto, de fazer de chamar a atenção na sua mente, na sua memória, tá certo? E quando você ouvir, imaginar um tronco de árvore nos olhos, tá certo? A ideia é bem parecida, é uma característica da figura de linguagem. Vamos lá. Bom, camelo não é corda, nem a agulha é uma porta em Jerusalém, tá certo? Então algumas pessoas podem defender isso. Não, o camelo na verdade era uma corda e a agulha era uma porta de Jerusalém. Não, muito provavelmente, vou dizer 90% ou mais de que camelo realmente é um animal aqui e a agulha realmente é a agulha que nós conhecemos, tá? Vamos lá. Sobre o desespero dos discípulos, quem poderá, pois, salvar-se, né? Disse os discípulos. Puxa vida, se é difícil um rico entrar no reino dos céus, quem é que pode se salvar? Por que eles estão dizendo isso, né? Eles ainda, e aqui eu leio um comentário do Risby, eles ainda tinham a noção judaica do Antigo Testamento de que riqueza significava a bênção de Deus em sua vida. Então, o que tinha no coração dos discípulos para que eu e você podemos compreender melhor o texto, tá? O Antigo Testamento parece que revela essa verdade. Tinha no coração da cultura das pessoas do Antigo Testamento, né? Judaica, e até nessa época também, de que o fato da pessoa ser rica era um sinal de que Deus apoiava a vida dela, tá certo? Então, os discípulos entendem assim, poxa vida, se os ricos que são abençoados por Deus, não podem entrar no reino dos céus, tem dificuldade, vai ser difícil para eles entrar, quem é que vai te salvar então? Essa é a ideia deles, tá certo? Isso nos ajuda a entender melhor. O próprio Jesus disse, e agora eu estou lendo, abre aspas, que está em Marcos, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, o ponto aqui, e Marcos parece que pegou o relato de Jesus mais exato, para os que confiam nas riquezas. O problema não está nas riquezas, mas confiar nelas. O problema não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. É fato que o rico vai ser mais tentado que o pobre. Então, por exemplo, se alguém tem problema com prostituição, o ideal é que essa pessoa não seja exposta a filmes, a pornografia, tá certo? A mulheres ou homens seminus, tá certo? Então, se essa pessoa tem problema com prostituição, se essa pessoa tem um problema com álcool, o ideal é que essa pessoa não fique frequentando bares, amigos que estão sempre bebendo, então, e assim sucessivamente. Então, o rico vai ser mais tentado do que o pobre, mas pode acontecer de rico ter a avareza sob controle e o pobre ser um avarento assim, dominado pela avareza, o dinheiro e as riquezas ocupar o primeiro lugar do coração dessa pessoa, sem nenhum problema, tá? Eu não consigo examinar todos os corações, mas isso é bastante frequente e comum, tá bom? Não é necessário você ser rico para ter a avareza no coração, tá? Vamos lá. Então, o texto de Marcos nos dá uma luz muito interessante, né? Quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então, aqui o ponto confiança, acredito que nos ajuda bastante, tá? O orgulho, a avareza e a luxúria são os pecados mais destrutivos e frequentes. Esses três encabeçam, né? São os três primeiros dos pecados capitais. Não estou aqui defendendo ou criticando os pecados capitais, mas é uma lista interessante e parece combinar, ter o apoio das Escrituras, esses três pecados: o orgulho, a avareza e a luxúria. Exatamente nessa ordem, parecem ser os pecados mais destrutivos e mais frequentes do coração humano. E eu vou dizer para você, difícil de diagnosticar, difícil de perceber. Muitas das vezes o orgulho está lá, oculto em palavras que aparentam ser doces.
em uma falsa modéstia, em uma falsa humildade, em uma autopiedade, em uma carência, em uma autoestima baixa, lá está escondido o orgulho, tá certo? Então, preste muita atenção no orgulho, na avareza e na luxúria. Quase todo ser humano vai ter problema em uma dessas três áreas ou nas três, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, tá? 1 Timóteo 6,10. E aqui eu tenho um comentário do Risby, que ele diz assim, muito interessante esse comentário dele: podemos desobedecer qualquer dos 10 mandamentos por causa do dinheiro. Olha isso. As pessoas, por causa do desejo por dinheiro, negam a Deus, blasfemam o nome dele, roubam, mentem, matam, cometem adultério e assim por diante. Olha que verdade. Foi muito feliz o Risby nesse comentário dele. Que verdade. Então, qualquer um dos 10 mandamentos podem ser cometidos por causa do amor do dinheiro, por causa do desejo do dinheiro, por causa da avareza e da ganância. Então as pessoas mentem por causa do dinheiro, as pessoas matam, porque as pessoas roubam, né? Muitas das vezes é a avareza que está lá por trás. E o próprio ensinamento no Sermão do Monte, né? Jesus ensinando no Sermão do Monte, falando a respeito das riquezas e depois da preocupação ou ansiedade, ele fala que vai ser os problemas do nosso relacionamento próprio, relacionamento com a gente mesmo, consigo mesmo, né? E ali ele fala, né, do problema do dinheiro e de como o dinheiro pode ser um senhor no coração. O dinheiro é um bom servo, mas um cruel senhor. O que isso significa? Você precisa entender o que é servo e o que é senhor, tá? Servo, a palavra que mais se aproxima no nosso português hoje para servo é escravo. Não existe mais escravidão, logo depois da lei áurea, teoricamente, né? Mas a palavra escravo, todo mundo entende, né? Às vezes a palavra servo dá a impressão de ser outra coisa, mas servo, aqui biblicamente, estava relacionado com escravo mesmo. Sabe aquelas pessoas no passado que trabalhavam, que eram até mesmo chicoteadas dependendo do seu senhor, né? E o seu senhor era um proprietário daquela pessoa, né? Não é um empregado normal, tá? Não é um empregado normal que, como o CLT nos dias de hoje, que você chega em um horário, sai no outro horário e recebe o salário por isso, tem os seus direitos trabalhistas. Não. Servo escravo aqui, no contexto bíblico, é aquele que não é dono nem mesmo da sua vida. Não é dono do seu tempo, tudo que ele tem é do seu senhor. Tá certo? Então, você precisa entender para poder entender o tema que nós estamos tratando aqui. E por que Jesus está dizendo que o dinheiro pode ser um cruel senhor? Tá certo? Então, o dinheiro, ele é um bom servo, mas um cruel senhor. Ou um cruel senhor. Ou seja, você precisa decidir o que o dinheiro vai ser na sua vida. A primeira opção, e aí vai te causar alegria, vai te livrar de muitos problemas, é que você seja o senhor do seu dinheiro. E não o seu dinheiro seja o senhor e você o servo. E como isso? A partir da avareza, a partir da ganância. O dinheiro, as riquezas ou mamon, que são sinônimos, serão o seu senhor se o seu coração estiver dominado pela avareza e pela ganância, tá bom? Vamos lá. Abraão, Jó, Davi e Salomão eram ricos. O problema não é a riqueza, mas o amor e a confiança nas riquezas. Então nós precisamos entender isso. O problema não está na riqueza, nem no dinheiro, mas no coração e como nós vamos lidar com eles. Concluo esse bloco com essas palavras. Portanto, o problema da avareza não é o dinheiro, mas o coração. O dinheiro é um bom servo, mas um cruel senhor. Ele sutilmente escraviza o coração da maioria das pessoas. Pode fazer o teste. A avareza diz: é meu,
E a ganância diz: quero mais. Parece que com uma mão fala, é meu, e a outra mão diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando você combina a avareza com a ganância, tá certo? Então, esse ciclo de busca incessante por posses só acaba com a morte, quando descobrimos que nada tínhamos e que tudo é do Senhor. Tarde demais. Vamos comentar agora do versículo 27 ao 30. Pedro viu o pobre jovem rico recusar a vida eterna em troca do dinheiro, mas rapidamente se compara com o jovem, dizendo: nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber em troca? Jesus faz grandes promessas na vida de hoje, na terra e também na eternidade, mas também deixa um alerta para que os seus seguidores possam examinar os motivos do coração em seus trabalhos. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, que diz mais ou menos assim: mesmo que eu pegasse todos os meus bens, as minhas riquezas, a minha fortuna e desse para o sustento dos pobres, ou oferecesse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vamos ver os ensinamentos de Jesus nesse trecho importante da palavra de Deus. Bom, como eu disse, Pedro rapidamente se compara com um jovem rico e questiona: o que nós vamos receber em troca, Jesus? Pense bem, Jesus conversou com teve um diálogo e uma conversa com aquele jovem rico. O jovem rico vai embora triste porque possuía muitas propriedades, então ele não queria vender tudo o que tem. O desafio pessoal que Jesus colocou sobre ele para demonstrar que, na verdade, o dinheiro era o Senhor do coração dele, né? Quem sabe Jesus, quando ele falasse, tudo bem, vou começar a vender, Jesus talvez, é provável, sei lá, 20% de chance que Jesus fala, não precisa vender não. Como o pai fez com Abraão, me dá Isaac. E quando Abraão estava próximo a dar, o pai falou, não precisa mais não. Agora eu sei que o seu coração, eu estou ocupando o primeiro lugar do seu coração. É provável que Jesus talvez pudesse fazer isso com esse jovem rico. Mas, de qualquer forma, isso é indiferente. Então aqui, Pedro, ele logo se compara com aquele jovem rico, tá certo? E muito provavelmente a intenção de Pedro era materialista e egoísta, muito provavelmente. Então Pedro, ele faz essa questão para Jesus. Jesus responde com gentileza, responde até mesmo pensando em pessoas que vão ter essa questão. Ora, qual é a vantagem de seguir Jesus? Ele vai demonstrar sim as recompensas, em contrapartida ele também vai dar um alerta e uma advertência quanto aos motivos do coração dos seus trabalhadores, tá certo? Então, muito provavelmente, essa pergunta de Pedro falou, Jesus, o jovem escolheu não te seguir. O Senhor falou que é muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Agora, e nós? Ninguém aqui é rico. Talvez Mateus fosse. E aí, nós estamos deixando tudo e te seguindo. O que a gente vai ganhar em troca? Essa foi a pergunta de Pedro. Pergunta legítima, mas talvez o motivo não foi legítimo. Tá certo? Vamos tentar entender isso aqui de uma maneira melhor. Então vamos lá. O versículo 28 é de difícil interpretação, tá? Mas provavelmente os cristãos terão um papel de julgar no juízo final. Então, para você recordar, tá? Jesus disse, olha, vocês 12 discípulos, né? E uma palavra específica para os discípulos, pelo menos aqui nesse texto, vocês vão ter também 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Será que isso é figurativo? Será que isso é literal? Difícil de saber, como eu disse, difícil de interpretar. Vamos dar aqui algumas possibilidades, tá bom? Então, eu vou deixar aqui um texto que
textos que dão apoio para a verdade de que provavelmente os cristãos terão um papel de julgar no juízo final, tá bom? Então, por exemplo, eu posso citar aqui um versículo que está em 1 Coríntios 6, 2, que diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uma questão, e a resposta do texto nos dá, está implícita a resposta que sim. Vocês não sabem disso? É óbvio que a resposta é sim. Então, o cristão irá julgar o mundo. Então, os 12 discípulos irão julgar 12 tribos de Israel. Não sabemos como isso exatamente vai acontecer. As Escrituras não deixam claro. Mas, pelo pouco que nós temos, aparentemente, provavelmente, nós vamos ter um papel de juiz no juízo final, tá bom? Aqui nós temos um ponto interessante, como Jesus falou: olha, uma das recompensas que vocês vão ter é o privilégio, a honra de se assentar também em tronos e julgar pessoas, julgar tribos, julgar países, tá bom? Vamos lá. Jesus promete 2 tipos de recompensas. O primeiro tipo é nessa vida, que ele diz 100 vezes mais. Interessante isso. Eu vou te dar aqui a minha interpretação quanto a isso, te dando exemplos, tá? O que é 100 vezes mais? Se deixou casa, então, por exemplo, uma pessoa que deixou casa, poxa, eu tive de deixar a minha casa em um lugar para ir em um país para ser um missionário na África, um missionário na Coreia do Norte. Deixei minha casa aqui para ir no Nordeste do Brasil pregar o Evangelho. Você vai passar a ser casa de Deus. Então, apesar de você ter deixado casa, o seu coração é casa de Deus. E isso é uma honra enorme. E está acontecendo aqui na terra, tá bom? Vamos a outro exemplo. Se você deixou 10 irmãos, nós somos em 11 irmãos, eu deixei 10 irmãos para poder ir para algum lugar e ficar sozinho. Você vai passar a ter uma multidão incontável de irmãos, cristãos e também na eternidade, tá certo? Se você deixou riquezas, você experimentará ser sustentado por Deus. Então é provável que esse 100 vezes mais de Jesus não quer dizer aqui, olha, se você dar 100 reais na igreja, você vai receber 100 vezes mais em dinheiro. Não, isso não é literal, não é a verdade que Jesus está querendo explicar aqui. O que ele está querendo transmitir é que, sobre a ótica espiritual, o que o cristão, a pessoa que decide ser um seguidor de Jesus, vai deixar coisas materiais, ou pessoas, ou casas, e vai receber coisas espirituais muito mais importantes, muito mais preciosas, muito mais valiosas do que aquelas coisas que foram deixadas. E eu estou dando exemplos aqui, tá bom? Então, eu deixo riquezas. Experimenta o quê? Poxa, estou pobre, estou sendo perseguido. Tá, mas você vai experimentar ser sustentado por Deus. E isso, sobre a ótica espiritual, é algo 100 vezes mais valioso do que o dinheiro pode dar para você. Tá certo? Então, penso eu que é essa a mensagem que Jesus está querendo transmitir aqui. Muitas pessoas podem ler esse texto e falar: se eu der muito dinheiro, Deus vai me dar 100 vezes mais. Não é essa a verdade nesse texto que Jesus está querendo expressar, tá? Na eternidade, a vida eterna, esta é a maior das recompensas em qualidade, quantidade e honra. Então, como comparar as riquezas de uma vida de 50, 70 ou até 100 anos? Os prazeres que as riquezas podem proporcionar, poder, o status, né? E como comparar isso com a vida eterna no céu com Deus, tá certo? Então, a vida eterna, sem dúvida, é a maior das recompensas em qualidade, quantidade e honra. Se eu e você, de fato, acreditássemos e tivéssemos uma fé sólida, né? Uma fé 100% de que Jesus quer nos levar para o céu, então isso seria um motivo e tanto para nós termos um coração generoso, para nós termos uma vida de oração, para nós nunca pensarmos em odiar uma pessoa ou deixar de perdoar alguém, tá certo? Vamos lá.
Jesus também exorta o espírito materialista de Pedro. A ideia básica é que quem se colocar em primeiro será o último, e quem se colocar por último será o primeiro. Em vídeos anteriores, em capítulos anteriores de Mateus, Jesus, estava ensinando sobre humildade. Depois ele falou sobre o perdão, o casamento, as crianças, Então, Jesus de novo aqui, ele fecha esse ciclo, esse quadro, falando de novo uma sentença quanto à humildade. Se você se exaltar, será o último. Se você se colocar em primeiro, você será o último. Se você se colocar em último lugar, como um gesto de humildade, isso não é autoestima baixa, não confunda. Deus exaltará você em honra, tá certo? Então, isso aqui é uma advertência, porque Jesus estava observando a intenção e o motivo da pergunta do Pedro, tá bom? Jesus está ensinando sobre o cuidado com a motivação em servir. Apesar de Jesus sempre mencionar as recompensas, nossa motivação deve ser o amor a Deus. Perceba, observe, preste atenção no versículo que Jesus diz: por amor ao meu nome. Ele cita o amor, tá? E não as recompensas ou prestígios. E aí eu abro aspas que eu quero ler um comentário do Risby a respeito desse ponto. O mais importante é o motivo pelo qual lhe servimos. Se Pedro servia a Cristo por causa da recompensa prometida, então ele precisava examinar seu coração e seus motivos. Então, muito provavelmente, que a pergunta de Pedro, quando ele fala: e nós, Senhor, deixamos tudo, te seguimos, o que nós vamos receber em troca? Essa pergunta de Pedro, muito provavelmente, uma pergunta egoísta e materialista, e muito semelhante ao meu coração e também ao seu coração, que somos falhos. A pergunta dele estava com interesse em seguir Jesus nas recompensas, e não por amor ao Senhor Jesus, tá bom? Um servo de Jesus pode fazer um trabalho por no mínimo 4 motivos. Eu quero citar aqui 4 motivos que um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, um trabalhador de Cristo pode fazer um trabalho ou uma boa obra. Primeiro, muita pessoa cai nessa tentação. Faz uma boa obra ou um trabalho para Jesus por admiração. E lá está o orgulho. Então, prega por admiração, ou canta por admiração, ou faz doações por admiração, ou faz qualquer tipo de tarefa, de trabalho de Jesus, ou uma boa obra com o propósito de ser admirado pelas pessoas, tá bom? O motivo no coração está o orgulho. Segundo motivo que muitas pessoas podem fazer um trabalho para Jesus, por medo das punições nesta vida e também da punição eterna como o inferno. Terceira motivação, recompensas, e acredito eu ser o caso de Pedro aqui nesse texto. Talvez com interesse nesta vida, bênçãos nesta vida, então riquezas, casas, então carros, mansões, prazeres, então em recompensas nessa vida. Mas também muitas pessoas estão fazendo uma obra de Jesus, tentando comprar a sua salvação. Ah, pastor, mas a gente não precisa ter boas obras? Precisa ter boas obras, mas você não é salvo por causa das suas boas obras, tá certo? Então as suas boas obras não é a causa da sua salvação, é o porquê, é a consequência da sua salvação. Você faz boas obras não para ser salvo, mas porque foi salvo. Muda completamente, tá certo? E até mesmo o galardão, muito citado nas Escrituras, até mesmo pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos. Muitas pessoas fazem trabalho para Jesus motivado por esses itens. Mas o motivo ideal que a Bíblia nos ensina é o quarto motivo, o amor. E esse amor vai fazer com que eu e você vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer boas obras
Não porque a gente quer comprar a nossa salvação, não por medo do inferno, não com interesse nas recompensas materiais ou espirituais, não para receber a admiração das pessoas, mas por amor. Pastor, como é que eu faço isso? Eu vou dizer para você, isso não é natural, é sobrenatural. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Em contrapartida, nós precisamos interagir com o Espírito Santo, examinar sempre o nosso coração e ficar perguntando: será que eu estou fazendo isso por amor, por orgulho, por medo, querendo buscar as recompensas na terra ou no céu? Tá certo? Portanto, pecados como orgulho, a avareza e a luxúria trarão destruição para você e para sua família hoje e eternamente. Já as boas obras, como a oração, o perdão e as doações, trarão muitos benefícios para você e para sua família hoje e eternamente. Sempre examine os motivos do coração com uma pergunta muito simples: por que estou fazendo isso? E que a resposta seja sempre amor. O dinheiro pode ser um bom servo ou um cruel senhor. Por que você quer ser rico? Por que quer morar em uma mansão? Por que quer dirigir um carro de R$1 milhão? Talvez precise deste carro para conquistar novos clientes, mas na grande maioria das vezes o motivo será orgulhoso. Vamos ver alguns detalhes de como equilibrar esta equação. Se você está endividado e não consegue pagar as suas contas, muito provavelmente, eu vou dizer aqui mais que 90%, que você tomou decisões que não foram à vontade de Deus. A raiz do seu problema está na falta de devocional e na direção de Deus. Você tem estudado a palavra e tentado ver o que na Bíblia tem sido revelado a respeito do dinheiro, principalmente no livro de Provérbios, em Eclesiastes. Também encontramos orientações nos evangelhos e nas cartas. Por toda a Bíblia nós temos orientações quanto como administrar o dinheiro. Você vai ver, por exemplo, orientações de que você deve ter uma reserva de emergência, como foi no caso de José do Egito, nos 7 anos da vaca gorda, nos 7 anos da vaca magra. Quando você for fazer doações, você deve dar prioridade aos domésticos da sua comunidade. Então você vai receber várias orientações a não amar o dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito, tá certo? Então, se você está endividado e não consegue pagar as suas dívidas, muito provavelmente, mais de 90%, que você tomou decisões que não são a vontade de Deus. Tanto aquelas reveladas nas Escrituras, como aquelas que o Espírito Santo nos guia para caminhos que são bons para mim e para você, por meio da oração e de uma vida diária de relacionamento com Deus. Então, talvez a raiz do seu problema esteja na falta de oração diária e um devocional e de você estudar a palavra de Deus. Faça isso e melhore de vida, tá certo? Sobreviva, mas as primícias são de Deus. Então, para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para você comer, para você ter o seu abrigo, para você comprar roupas, para você se alimentar, para você pagar o seu aluguel, para você pagar o seu combustível e assim sucessivamente. Mas as primícias do seu dinheiro, elas são de Deus. Por quê, pastor? Porque tudo que você recebe é de Deus. E você dando as primícias para Deus é um exercício contra a avareza. Não é por Deus isso, é por você. A doação, o dar, é um remédio contra a avareza e a ganância. Então você está controlando ela quando você faz generosidade e dá as suas primícias. Você está dizendo espiritualmente, não é algo só social, não é algo só físico, espiritualmente você está protegendo o restante quando você dá as primícias para Deus, tá bom? É assim que nós vemos na palavra do Senhor.
Faça doações, mas a sua família é prioridade, tá? Então, faça doações, mas a sua família é prioridade. Então você pode ler texto da Bíblia, olha, acumule tesouros do céu, tal, vende tudo o que você tem. Tá, eu sou um assalariado de 3 ou 5 mil reais, e a minha família? E os meus 2 filhos? Então é óbvio que o texto não está indicando isso. Sim, faça doações, daqui a pouco eu vou tentar mostrar para você um equilíbrio para você aqui, mas a sua família é prioridade. Sim, dê o dízimo, mas não em outra congregação, na congregação onde você está. Porque primeiro os domésticos da casa, a sua congregação, o lugar onde você vai, senta, usa energia elétrica, onde você toma água, onde você desfruta daquele lugar, é o lugar onde você deve dizimar e dar as suas premissas, tá bom? Vamos lá, trabalhe, mas não viva para trabalhar. Olha isso. Pastor, não vou trabalhar, já que Jesus vai vir. Sabia que os irmãos de Tessalonicenses tinham esse problema? Eu espero tanto Jesus que eu não vou nem trabalhar. Trabalhe, mas não viva para trabalhar. Trabalhe, mas não confie no seu trabalho. Olha isso, você não é alimentado pelo seu trabalho, você não é alimentado pelo seu salário, você não é alimentado pelo dinheiro. Quem te sustenta é Deus, tá? Deus usa o trabalho, Deus usa o dinheiro, Deus usa o seu salário para te sustentar, você e a sua família. Seja rico, mas não há problema de ficar pobre. Então, se Deus multiplicou e te concedeu riquezas, você, sei lá, tem 10 carros, você tem 5 milhões de patrimônio, 50 milhões de patrimônio, se Deus te concedeu isso, tudo bem, sem nenhum problema. Você vai ser um pouco mais tentado, mas se você usar os princípios da palavra de Deus, pedir ajuda para Deus, sem nenhum problema, a avareza pode ser dominada e a ganância. Em contrapartida, você tem que ter um coração assim. Se amanhã ou depois eu passar a ser pobre, não tem problema nenhum, porque Deus continua me amando, porque a minha morada é o céu, porque Deus é o dono do ouro e da prata, porque não é o meu dinheiro que me dá segurança, a minha segurança vem do Senhor que criou os céus e a terra, tá bom? Seja rico, mas não há problema de ficar pobre. Busque aumentar seu patrimônio, tudo bem por isso. Eu quero receber uma promoção no meu trabalho, eu quero estudar, eu quero fazer um doutorado, eu quero montar o meu próprio negócio, sem nenhum problema. Busque aumentar seu patrimônio, mas esteja contente com o que já tem. Deu para entender? Então, às vezes, antes de conquistar, dar um passo, você acabou de conquistar uma coisa e já está pensando no outro, nem desfrutou a bênção que Deus te deu. Não viva a vida a reclamar. Esteja contente. Se você tem o que comer, se você tem onde morar, se você tem o que vestir, estejai-vos com isso contentes. É o que a Bíblia diz em 1 Timóteo. Então, você tem que estar contente. Tudo bem você buscar mais, mas esteja muito contente e grato com aquilo que já tem e com aquilo que já recebeu. Esse é o equilíbrio, tá bom? Vamos lá. Tenha uma reserva de emergência. É cautela, é bíblico. Você vai ver a Bíblia elogiando as formigas, porque em momentos difíceis elas acumulam, em momentos fáceis elas acumulam, em momento de abundância elas acumulam para os momentos difíceis. Nós vemos isso quando Jesus, ele olha e disse: qual é a pessoa que antes de construir uma torre não faz primeiro os cálculos? É óbvio que ali a verdade que ele quer expressar é outra, né? Que se for para alguém seguir ele, meça os custos de ser um seguidor de Jesus, mas ele utiliza essa questão de inteligência, de sabedoria, de cautela, né? As 10 virgens e as 5 prudentes e as 5 loucas, a diferença entre uma e outra é que as prudentes tinham reserva. Na revelação que Deus deu para José, né? Dizendo os 7 anos de crise, os 7 anos de abundância, depois dos 7 anos de crise, qual foi a solução para isso? Que eles tivessem estoque, que eles fossem prudentes, que eles tivessem cautela. Então, a reserva de emergência é para você ter cautela, tá certo? Para momentos difíceis,
para momentos inesperados, para urgências, para uma doença, para um desemprego que pode acontecer, para você fazer até mesmo uma festa. Então, reserva de emergência, tá certo? Então, tenha uma reserva de emergência, mas não confie nela. Olha que legal, você precisa encontrar esse equilíbrio, tá? Tenha uma reserva de emergência, mas desfrute. Tem pessoas que dá o seu dízimo, sobrevive e o resto vive no limite e fica acumulando. Ah, mas eu preciso acumular 10 mil. Depois que acumula 10 mil, agora eu preciso acumular 50 mil. E depois que acumula 50 mil, agora eu preciso acumular 100 mil. E quando acumula 100 mil, eu preciso acumular 200, 500 mil. E vive uma vida no limite. Então, tenha uma reserva de emergência, mas também desfrute. Pegue a sua esposa, e normalmente os homens que têm essa dificuldade com o excesso de guardar, né? Então, isso é uma evidência da avareza. Então, quando você tem um equilíbrio, vá com a sua esposa em um restaurante uma vez no mês. Ah, pastor, não tenho condições. Vai em um mais simples, né? Nem que seja para comer um pão com salsicha, né? Então, desfrute um pouco também. Essa é a vontade de Deus, tá bom? Desfrute, mas não gaste mais do que recebe. Olha isso. Então, pastor, eu tenho que desfrutar? Desfrute, mas não gasta mais do que recebe. Desfrute, mas não ostente. Hoje aqui estou fazendo aniversário, eu não quero nem saber daqui 30 dias como eu vou pagar esse cartão de crédito, vamos fazer uma festa aqui. Não, tudo errado. Desfrute, mas não ostente. Não gaste mais do que você recebe, tá certo? Então é um princípio básico da palavra de Deus. Não vai viver uma vida com o propósito de ficar mostrando para as pessoas em que lugar você está, em que restaurante você está, em que roupa você está comprando, a marca da sua bolsa, a marca do seu celular e assim sucessivamente. Ninguém precisa saber que você está lá toda hora mostrando a sua vida. Desfrute, mas não ostente, tá certo? Use o dinheiro, não deixe ele te usar. Controle o dinheiro, não deixe ele te controlar. Seja o senhor do dinheiro e não seu servo. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. Para isso, quero ler um breve texto que eu acredito que resume como nós vamos administrar o dinheiro e como ele deve estar dentro do nosso coração. O dinheiro é um bom servo ou um cruel senhor. Então, dê as primícias de toda a sua renda ao Senhor, sobreviva com o restante, realizando doações, tendo uma reserva de emergência e desfrutando. O cristão deve ter um trabalho honesto, pagar suas dívidas, ter um coração generoso e não ter uma vida de ostentações. Se você fica triste ao devolver o seu dízimo ou realizar doações, é um sinal de egoísmo e de avareza. Se você não consegue desfrutar, vivendo no limite e prefere acumular, é um sinal de preocupação e falta de fé. Então, acredito aqui nesse texto ter tanto um fundamento básico a respeito de servo e senhor, como também dicas práticas de como a gente pode usar e administrar o dinheiro na nossa vida prática, tá bom? Vamos lá. Segunda aplicação. Nós vemos aqui desde o início, eu tenho dito, a respeito do casamento. Jesus explicou sobre humildade, depois perdão, depois casamento, crianças que talvez aqui tenham uma relação com os filhos, e agora fala a respeito do dinheiro. E olha, aqui nós temos, se fosse para selecionar os problemas mais frequentes do casamento, com certeza estaria o dinheiro, os filhos, a falta de perdão e a questão do orgulho e humildade e o desejo do divórcio. Tudo isso é o que Jesus está ensinando nesses últimos textos, nesses últimos capítulos de Mateus, tá certo? Então,
No casamento, você vai precisar vencer o orgulho e ter humildade. Também vai ter que estar disposto a sempre perdoar. Não vai existir um casamento sem conflitos. A questão não é se tem pouco ou médio ou muito conflito. A questão é como os conflitos serão resolvidos. Com retaliação, com vingança, com brigas, com agressões, com rancor, com mágoa ou com perdão, tá? Levar seus filhos até Jesus. É papel dos pais levar seus filhos até Jesus. Nós já falamos isso no vídeo anterior. E por último aqui, tratar a avareza no coração, tanto do marido como da esposa e futuramente também até mesmo dos filhos. Porque o orgulho, a avareza e a luxúria é um problema de todas as pessoas. Alguns têm níveis baixos, outros têm níveis médios e outros têm níveis altos. Deus é quem sabe. Muitas das vezes é até difícil examinar isso. É difícil examinar, né? Mas hoje eu vou dar para você aqui uma dica de como fazer um teste simples se você for sincero nas respostas, tá bom? Então, precisa de todas essas coisas com relação ao casamento, tá bom? Tá falado? Tá dito. Jesus não vai ficar mendigando. Ao ver o jovem ir triste, Jesus não mudou de estratégia ou pregou outra mensagem, viu? Então ele veio e falou: olha, você quer ser perfeito? Você quer ser salvo? Você quer a vida eterna? Vai, vende tudo que tem e depois vem e segue. Inclusive em Marcos nós vemos uma expressão interessante: Jesus o amou. Meus irmãos, isso aqui não é uma pirraça de Jesus. Isso aqui não é Jesus exigindo algo que aquele jovem não podia fazer. Ele conhecia o coração. É uma decisão. Então, muitas das vezes, a gente fica assim: ah, mas Deus vai dar mais chance, mais chance, mais chance, mais chance. A graça tem uma data de validade, tá bom? Então, chega um momento que a graça se encerra e entra o período da justiça e do juízo. Então, Jesus não ficou aqui mendigando: não, espera aí, não precisa vender nada não. Talvez eu e você fizéssemos isso, né? Na evangelização: não, você não precisa fazer nada. Vem aqui, você faz depois, dá só 10%, não precisa não, né? E quantos pastores hoje talvez: olha, dá só 10% para mim que você está salvo, né? Então, vamos lá, Deus é quem sabe. Então, o convite de Jesus é para quem quer dar as costas para o pecado. A graça perdoa e transforma. Então não pense a graça apenas como perdão. Peco e Deus perdoa, peco e Deus perdoa, peco e Deus perdoa. Não. Eu peco, Deus perdoa e Ele nos capacita a sermos transformados a cada dia. Tá certo? Ah, pastor, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Ora que Deus vai te ajudar. Ah, pastor, já orei. Ora e jejua. Ah, pastor, já orei e já jejuei. Ora, jejua e junta um grupo de irmãos, 5 ou 10 irmãos, e vão fazer vocês 10 orar, jejuar e em grupo. E veja bem que tipo de jejum vocês estão fazendo, né? Volta lá no ensinamento sobre jejum para você ver as características do jejum que a Bíblia apoia. Aí você fala que está jejuando, começa o jejum meia-noite e 8 horas da manhã entrega, com uma xícara de café com leite na mão, né? Que sacrifício é esse? Como você está tendo um domínio próprio da sua carne? Que o ponto é esse, né? O jejum, ele é físico, ele é mental e ele é espiritual principalmente. O jejum potencializa a oração. O jejum abre autoridade. Tá certo? Potencializa a autoridade. Admite a autoridade. Então, você vai ver muitas pessoas jejuando na Bíblia por causa de pecados, por causa de confissão, por causa de arrependimento, buscando a misericórdia de Deus. Então, se você tem um pecado e não consegue abandonar esse pecado, ora mais. Se não funcionar, jejua mais. Se não funcionar, compartilha com alguns irmãos. A igreja serve para isso.
onde vocês 2 ou 3 combinarem ali, estarem em acordo, o Pai vai ouvir. Por quê? Porque onde vocês estiverem, eu também estarei. Tá certo? Então faz isso. Muito bem. A graça perdoa e transforma. Você tem praticado boas obras para ser admirado, para não ir para o inferno ou para honrar a Deus? E até acrescentaria aqui também, por causa das recompensas, que foi o caso do Pedro, né? Então, você precisa fazer boas obras por amor a Deus. E se você, quando você estiver fazendo, você perceber no seu coração o interesse, o desejo de ser admirado, de ser elogiado, ou o medo, eu vou fazer senão Deus vai me matar, eu vou fazer senão eu vou para o inferno, eu vou fazer porque senão não vai, eu vou fazer porque eu quero receber o galardão, eu vou fazer porque a minha coroa vai ser mais bonita que a do outro, eu vou fazer porque minha casa vai ser mais bonita no céu do que do outro, eu vou fazer porque se eu der, Deus vai me abençoar. Não, que não seja esse o motivo. É verdade, Deus vai nos dar galardão, é verdade, o pecado nos leva para o inferno, é verdade, de acordo com as obras, Deus terá galardões diferentes para cada uma das pessoas, é verdade isso, mas que esse não seja o motivo do coração. Pastor, não consigo fazer por amor. Novamente, orar, jejuar, se não funcionar, orar e jejuar em grupo, tá bom? Pede para Deus transformar o seu coração, que isso não é natural e é sobrenatural. Vamos lá. Examine profundamente o seu coração e investigue onde está firme a sua segurança. No dinheiro, no trabalho, na aposentadoria, nas pessoas ou em Deus. Meus irmãos, o dinheiro não é confiável. Hoje R$1.000 vale R$1.000. Daqui a um ano pode ser que R$1.000 tenha o valor de R$100. A inflação pode comer ele, né? Nós temos a Argentina, um país que está aqui do lado, que há anos anteriores estava passando por inflação absurda. O Brasil, em décadas do passado, passou por inflações que você tinha de tirar o dinheiro do banco e correr para o mercado, porque no dia seguinte já desvalorizava 20%, 30%, 40%. Então já passamos por crises semelhantes a essas. O dinheiro não é confiável. O trabalho não é confiável. Hoje você está trabalhando, amanhã você está desempregado, as pessoas se demitem, né? Ah, mas eu tenho um negócio. Seu negócio não é confiável, né? Então, os taxistas achavam que poderiam pensar que estavam seguros há anos, até que veio aqueles que trabalham com aplicativo, né? Então, eu estou dizendo para vocês, então nenhum emprego está seguro. Eu tenho uma empresa de sistema e hoje nós temos a inteligência artificial facilitando o desenvolvimento de sistemas. Então, o meu emprego hoje está em risco. Por quê? Porque o mundo muda. O mundo muda. Então, o seu trabalho, não coloque a sua segurança no seu trabalho. Não coloque a sua segurança na aposentadoria. Tem anos que você se aposenta com 60, depois muda a regra, vai para 65, depois muda a regra e daqui a pouco as pessoas vão se aposentar com 90 anos. Quem é que consegue chegar nos 90 anos? Né? Então não coloque a sua aposentadoria, a sua segurança em pessoas. Né? As pessoas morrem, as pessoas te ofendem, as pessoas te abandonam, as pessoas são mentirosas, as pessoas não são confiáveis. Então coloca, se relacione com todos, esteja casado, mas não deposite a sua confiança plena, sabe? Olha, eu dou minha vida, olha, se aquela pessoa me deixar, não faça isso, tá? Coloca a sua confiança em Deus. Esse sim é poderoso, esse sim te ama de verdade, esse sim conhece todas as coisas, esse sim tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você, tá? Vou dar aqui 5 destinos do dinheiro, tá bom? Já em vídeos anteriores disse isso, não quero repetir muito, mas eu preciso falar a respeito disso de modo prático. 5 destinos do dinheiro. E perceba que dinheiro é a letra D, destino também começa com a letra D, e esses 5 destinos eu tomei o cuidado de também se iniciar com a letra D. Primeiro destino, dízimo, 10%.
Primícias é primeiro, tá? Então não é só 10%. Eu vou receber meu salário, eu sobrevivo e chega no final do mês do meu dízimo. Não. Primeiro o dízimo, tá bom? Na sua congregação, tá? 10%. Segundo, doméstico. Reserva uma porcentagem aproximada, tá bom? Mas é uma porcentagem pensada. 70% do seu dinheiro, da sua renda, do seu salário, você usa doméstico. Para quê? Para alimentação, para moradia, para roupas, para pagar suas contas de consumo, energia elétrica, água, telefone, celular, internet e assim sucessivamente. Você vai usar 70% da sua renda para isso. Você vai pegar 5% da sua renda, é uma sugestão, e faça doações. Crie o hábito, você vai ver que é maravilhoso. Você pega 5% da sua renda e guarda, e você passa a orar a Deus. Deus, me mostra crianças que estão precisando, crianças que estão passando fome, que precisam desse dinheiro. Me mostra pessoas que estão doentes, que precisam de remédio para eu ajudar. Me mostra pessoas que estão desempregados, irmãos da igreja, que estão precisando para que eu possa ajudar. Me mostra pessoas que eu tenha que comprar roupa, ou cobertor, ou comida. Deus vai te mostrar. E isso agrada o coração de Deus. Isso honra a Deus. Isso é bíblico, tá? Reserve 5%. Você vai ver que a sua vida, ela vai ter mais paz, mais alegria, e você vai experimentar a abundância de Deus. Reserve 5% para a diligência. O que é diligência? Reserva de emergência. Você vai pegar 5% e vai guardar numa poupança ou num investimento, e só vai usar aquilo em momentos de emergência, como uma doença, como algo que foi inesperado, imprevisto. Aí você vai lá, pega aquele dinheiro para os momentos inesperados, para a emergência, para momentos difíceis, tá bom? Tá? E 10% você desfruta. Um restaurante com a esposa, vai para a praia com a sua família, ou faz uma festa para o seu filho, e assim sucessivamente, algo para você desfrutar. 5 destinos do dinheiro, tá bom? Vamos lá, faça uma avaliação, vou deixar o link aqui. Faça uma avaliação da avareza, respondendo 5 perguntas, tá? Então você pode usar esse link, que é princípio.org.br/calculadora/avareza, ou se você preferir, se não decorar o link, vou tentar deixar na descrição do vídeo, tá? É só você procurar no Google ou no seu buscador. Procure lá, calculadora de avareza. Se você procurar, vai ser um dos primeiros itens que vai aparecer do site princípio.org.br. É um site que nós mantemos com todos esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, tá bom? E ali tem uma calculadora com 5 perguntas que eu vou resumir agora, tá? O que é a calculadora de avareza, tá? Primeiro, vai fazer 5 perguntas. A primeira pergunta é sobre o pecado. Você comete pecado por causa do dinheiro? Vai ter lá alternativas, tá? Segundo, sobre preocupação. Como você se sente quando está sob a ameaça financeira? Sabe? Quando você está desempregado, ou em vários cenários. Poxa, as receitas estão menores, né, do que as despesas. Não sobrou, faltou. Então, como você se sente, tá? Como você se sente ao fazer doações ou dar o seu dízimo, né? Então, você dá o seu dízimo, falando, o que esse pastor está fazendo com o dinheiro? Não queria. Como você se sente? Precisa ser sincero, tá? Contentamento, em quarto lugar. Você mora em uma casa própria ou alugada, come todos os dias e tem roupas. O quanto está satisfeito com isso? Aí você vai ter que responder, né? O quanto você está satisfeito com isso. E em quinto e último lugar, desfrutar. O quanto você desfruta do presente, tá bom? O quanto você desfruta daquilo que Deus tem dado para você, né? A carta de Paulo ao Timóteo, ele disse também que as riquezas, Deus nos deu as riquezas para que nós pudéssemos se alegrar, para que nós pudéssemos desfrutar dela, tá certo? Então, as riquezas servem para você sobreviver, para você dar as premissas para o Senhor, para você exercitar o amor doando e também para você desfrutar. Deus te deu para a alegria, tá certo? A gente conclui este ensinamento com uma pergunta.
Examine a sua vida e o seu coração e responda: o que o dinheiro tem sido para você? Um bom servo ou um cruel senhor? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.